Em nome do Ministério da Saúde, gostaríamos de iniciar a nossa comunicação de hoje, recordando a cada um de nós que, face à evolução da pandemia de Covid-19, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República, prorrogou pela segunda vez, através do Decreto Presidencial número 14/2020, de 20 de maio, o estado de emergência em todo o território nacional. Esta decisão resulta do facto de se ter verificado que, apesar das medidas adotadas, verificou-se e continua a verificar-se um aumento do número de casos e cadeias de transmissão ao nível do nosso país. A nossa janela de oportunidade parece evitar uma situação de transmissão acelerada, reduziu-se significativamente nos últimos dias. Portanto, estamos com redução de oportunidades para a desaceleração da pandemia do Covid-19 no nosso país. Por isso, devemos implementar com muita responsabilidade as medidas de prevenção já emanadas, com destaque para a redução da mobilidade, ficando em casa, saindo apenas em caso de necessidade para trabalhar, fazer algumas atividades inadiáveis e ou em busca do auxílio médico, tanto para adultos, incluindo a mulher grávida, ou para crianças, para controle de peso, vacinação, etc, etc. Quando assim isso acontecer, tem que se usar sempre a máscara, corretamente, sempre que estivermos fora de casa, muito particularmente em locais onde está muita gente, na rua, nos transportes coletivos de passageiros, nos mercados, nos supermercados e também nos hospitais. Temos que manter o distanciamento físico um dos outros, igual ou superior a 1,5 metro, em relação às outras pessoas, em qualquer circunstância. Não podemos estar a menos de 1,5 metros. E como é que nós vamos em relação à situação epidemiológica? Gostaríamos de partilhar que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até às 24 horas do dia 6 de junho de 2020, havia um registro cumulativo de 6.982.965 casos cumulativos de infecção de Covid-19, dos quais 130.147 ocorreram nas últimas 24 horas. Em termos de óbito, para o mesmo período e na mesma dimensão, dizer que há um cumulativo de 402.273 óbitos, sendo que 5.019 ocorreram nas últimas 24 horas. Em termos de recuperados, o mundo conta atualmente com um cumulativo de 3.413.444 pessoas previamente infectadas de Covid-19 e neste momento estão completamente recuperadas. E como é que nós estamos no nosso continente? Em termos de casos, dizer que da fonte nossa, que é o CDC África, até as 10 horas do dia 7 de junho de 2020, no nosso continente havia um cumulativo de 183.474 casos cumulativos de infecção de Covid-19, dos quais 6.607 ocorreram nas últimas 24 horas. Em termos de óbitos, também no nosso continente, dizer que até este momento temos 5.041 óbitos, dos quais 146 ocorreram nas últimas 24 horas. Recuperados. O número de recuperados também ao nível do nosso continente tem vindo a aumentar e neste momento temos um cumulativo de 81.367 óbitos, dos quais 3.535 ocorreram nas últimas 24 horas. No nosso país, até o momento, temos um cumulativo de 894.000
761 pessoas que foram rastreadas para a Covid-19 para despiste de alguma infecção. Destas, 17.951 ficaram em quarentena e continuando ainda em seguimento em quarentena, 1.926 pessoas. Até hoje, dia 7 de junho de 2020, no nosso país foram testados cumulativamente 14.020 casos suspeitos, sendo que 612 foram testados nas últimas 24 horas. Como sempre anunciamos, essas amostras todas testadas resultam da vigilância ativa nas nossas unidades sanitárias e do rastreio dos contactos. Em termos de proveniência, temos que 14 amostras são da província de Cabo Delgado, 115 da província de Nampula, 28 da província de Tete, 67 de Manica, 23 de Sofala, 52 amostras de Inhambane, uma amostra da província de Gaza, 21 amostras da província de Maputo e 291 amostras da cidade de Maputo. Portanto, dos novos casos suspeitos e testados, 597 revelaram-se negativos para infecção de Covid-19 e 15 revelaram-se positivos para a infecção de Covid-19. Resumindo, atualmente o nosso país conta com um cumulativo de 424 casos positivos de infecção de Covid-19 registrados, sendo que 391 são de transmissão local e 33 são importados. Em termos de descrição de casos, gostaríamos de dizer que os 15 casos novos que reportamos hoje são todos de nacionalidade moçambicana e a sua distribuição temos que 11 estão na província de Nampula e 4 na cidade de Maputo. Também gostaríamos de dar as características, mas de uma forma agregada, dizendo que 9 casos, portanto 60%, são do sexo feminino, 2 casos ocorreram em crianças menores de 14 anos de idade, uma delas com 1 ano de idade, e 4 casos são de trabalhadores de saúde que se juntaram ao número que o Sr. Ministro anunciou ontem. Em termos de resumo dos 15 casos positivos, dizer que Nampula tem 4 casos do sexo masculino e 7 casos do sexo feminino. Cidade de Maputo tem 2 casos do sexo masculino e 2 casos do sexo feminino. Todos os casos que nós reportamos hoje, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, estão em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento de todos os contactos. Também gostaríamos de partilhar a informação sobre os pacientes que estão internados nas nossas unidades sanitárias. Dizer que neste momento temos 3 pessoas internadas devido à Covid-19. Trata-se do indivíduo que está internado na província de Inhambane, que está estacionário. Fez o primeiro controle para a Covid-19 e o resultado foi negativo. Segundo o protocolo, estamos à espera do segundo resultado. E 2 dos nossos pacientes estão internados na província de Nampula. Todos encontram-se estáveis e com uma boa evolução clínica. Informação sobre recuperados.
gostaríamos de informar que temos um caso recuperado, mais um caso da província de Inhambane, portanto, junta-se aos outros que já tínhamos anunciado. Trata-se do indivíduo de nacionalidade moçambicana, do sexo masculino, entre 25 e 34 anos de idade. O mesmo cumpriu com isolamento domiciliar durante o período da vigência da infecção. Neste momento, contamos, em termos de recuperados, 127 pessoas completamente recuperadas de infecção de Covid-19, 2 óbitos devido ao Covid-19. A distribuição dos casos positivos por província é como se segue. Dizer que temos Cabo Delgado em primeiro lugar, com 163 casos e 80 recuperados. Nampula em segundo lugar, com 126 casos. Cidade de Maputo em terceiro lugar, com 67 casos, 24 recuperados. Província de Maputo com 34 casos, 20 recuperados. E depois temos Sofala com 12 casos e Tete com 5 casos. As outras províncias têm uns números entre 2 e a 3 casos. Depois temos Inhambane também com 4 casos. Portanto, os 4 primeiros são Cabo Delgado, Nampula, cidade de Maputo, província de Maputo, e depois o quinto é Sofala. Em termos de informação adicional, gostaríamos também de recordar, e em seguimento daquilo que foi o discurso de Sua Excelência, o Ministro da Saúde, ontem na cidade de Nampula, que desde o registro dos casos de Covid-19 na cidade de Nampula, no dia 24 de maio de 2020, temos vindo a acompanhar de perto a evolução da situação epidemiológica naquela cidade. Notamos com preocupação que a epidemia de Covid-19 em Nampula está a progredir de uma forma bastante rápida. Segundo a Organização Mundial de Saúde e de acordo com o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Covid-19, são critérios para definir o padrão de transmissão comunitária os seguintes elementos: o aumento rápido do número de casos, cuja cadeia de transmissão é desconhecida, acompanhado pela mudança no perfil epidemiológico e clínico dos casos de Covid-19. E também critério quando a fonte de transmissão é desconhecida para um número elevado de casos de infecção de Covid-19. Também é critério de definição de transmissão comunitária o rápido incremento do número de focos de transmissão não relacionados entre si. Assim, os resultados da avaliação da situação epidemiológica da Covid-19 na província de Nampula, anunciados ontem por Sua Excelência Ministro da Saúde, Dr. Armindo Tiago, revelaram que há uma elevada percentagem de positividade das amostras testadas. Isso já vinhamos comunicando também ao longo da semana. Elevada transmissibilidade interpessoal, atualmente superior à média nacional. E também há uma mudança no perfil demográfico dos casos de Covid-19, sendo que atualmente a proporção de casos em crianças dos 0 aos 9 anos e em indivíduos com a idade superior a 60 anos é 2 vezes superior à média nacional. Também o perfil clínico dos casos de Covid-19, caracterizado por uma proporção de casos sintomáticos de 75%, quando nós estamos recordados que a grande maioria dos nossos casos, no princípio, eram assintomáticos. E também concorre para este estadio
o recente casos em Nampula de doença moderada que necessitaram de internamento hospitalar. Foi tendo em conta estes aspectos, estando cumpridos os pressupostos de transmissão comunitária na cidade de Nampula, Sua Excelência Armindo Tiago, Ministro da Saúde, informou ontem que, diferentemente das restantes províncias do país, que ainda apresentam um padrão epidemiológico baseado em focos de transmissão, a cidade de Nampula é o primeiro local nacional a transitar para o padrão da transmissão comunitária. Com vista a conter e mitigar a epidemia de Covid-19 na cidade de Nampula, estão em curso as seguintes ações. Aprimorar, primeiro, os mecanismos de coordenação multissetorial já existentes, de modo a conseguirmos apoiar a resposta da província aos desafios do crescimento da pandemia de Covid-19. Temos que reforçar a sensibilização de todos nós, de todas as comunidades, para que cada um tenha um papel mais ativo e participativo na resposta a esta pandemia. Se algum momento deixamos alguém de fora, temos que envolver todos os parceiros-chave no desenvolvimento de planos de ação e resposta provincial, distrital, de localidade, das cidades, de qualquer canto da província de Nampula. Continuar a melhorar a preparação das nossas unidades sanitárias, garantindo o espaço, a equipe e os suprimentos para ser adequados para um possível aumento nas necessidades de atendimento a doentes com Covid-19. Adicionalmente, o Ministério da Saúde, nível central, está a trabalhar com a província de Nampula para expandir a vigilância ativa a nível da cidade e província de Nampula, para acelerar a identificação precoce de novos locais afetados. Fortalecer as equipes locais de vigilância epidemiológica. Preparar os inquéritos seroepidemiológicos rápidos, que o Sr. Ministro comunicou ontem, de base comunitária, ao nível da cidade de Nampula, para determinação da magnitude da epidemia do Covid-19 nesta província. Intensificar as ações de higiene e saneamento do meio, com atenção especial a todos os locais passíveis de ter contacto físico com muita frequência. Todos os locais com aglomerados populacionais têm que se intensificar as ações de prevenção, como, por exemplo, mercados, cemitérios, morgues. Estabelecer a capacidade de testagem do novo coronavírus na cidade de Nampula, como já foi anunciado antes pelo Instituto Nacional de Saúde. Continuar a monitorar a evolução da pandemia para guiar a tomada de decisões. Em nome do Ministério da Saúde, gostaríamos de partilhar que o Ministério da Saúde está preocupado e solidariza-se com todos os profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no nosso país. Por isso, temos estado a reforçar as medidas de prevenção nos nossos colegas da linha da frente
através do reforço de equipamento de proteção individual, aumento da disponibilidade e treino para o uso correto, como Sua Excelência, o Ministro da Saúde, deu a conhecer ontem. Também, em relação ao apoio aos nossos colegas, temos equipas de psicólogos que têm estado a trabalhar já na província de Cabo Delgado. Neste momento vamos enviar esta semana para Nampula para reforçar os colegas que já estão lá no apoio psicossocial aos doentes de uma forma geral, às pessoas, a todas as pessoas que convivem com o Covid-19, mas muito particularmente para o apoio aos nossos colegas da saúde da linha da frente. Vamos terminar a nossa comunicação de hoje, reiterando o nosso apelo para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção do Covid-19, que já emanadas através desta plataforma e de outras plataformas, porque o nosso maior valor é a vida.